Olá, eu vou gravar esse vídeo com algumas aulas para vocês fazerem uma retomada do conteúdo que nós paramos quando tivemos que, por causa da pandemia. Então, essa aula é sobre logaritmos. Bom, logaritmo, ele foi desenvolvido para poder nós facilitarmos os cálculos. Por incrível que possa parecer, o objetivo do logaritmo é facilitar cálculo. Bom, aí alguém pode falar, mas como é que eu vou facilitar cálculo se logaritmo é uma coisa que todo mundo acha complicadíssima? O problema do logaritmo é que ele envolve todos os conteúdos antes que você estudou até hoje. Então, por isso ele se torna complicado. Mas em si, a teoria dos logaritmos não é uma coisa muito complicada. E o logaritmo é o inverso da exponencial. Então, quando eu tenho uma função exponencial, fx igual a 2 elevado a x, eu posso pegar dessa função exponencial e transformar num logaritmo. Uma equação exponencial, que é 2 elevado a x igual a 4, eu sei que eu posso escrever o 4 como sendo 2 ao quadrado. E aí, se as bases são iguais e positivas, diferente de zero, então o x é igual a 2. Através da igualdade das bases. Mas nem todos os números possuem igualdade de base. Por isso que nós usamos o logaritmo. Eu vou dar uma explicada na teoria do logaritmo e daí fazer algumas demonstrações. Então, começando, eu vou colocar aqui. Como é que escreve logaritmo? Logaritmo de A na base B é igual a C. É assim que se escreve logaritmo, assim como eu escrevo exponencial dessa maneira. Aqui, o que significa cada uma dessas letras que eu coloquei? O log significa a redução da palavra logaritmo, que escrever toda vez logaritmo fica muito grande. O A é o que nós chamamos de logaritmando. E por definição tem que ser sempre maior que zero. O B é a base. Todo logaritmo tem que ter uma base. E por definição tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então não existe logaritmo de números negativos e nem que a base seja 1. Então, tanto o logaritmando como a base tem que ser sempre positivos e a base nunca pode ser 1. E o C é o resultado. O resultado pode ser qualquer número. Então, o C pertence aos reais, qualquer número real. Bom, como é que eu resolvo um logaritmo? Quando nós estamos falando de uma equação é uma expressão algébrica com uma igualdade. Então, um termo tem que ser igual ao outro. É uma identidade. Então, para resolver logaritmo, nós vamos aplicar esse princípio da identidade. Que significa? Logaritmo de A na base B é igual a C. Bom, como é que eu vou escrever o C em função de logaritmo? Eu faço isso do mesmo jeito que nós trabalhamos com algumas coisas que aparecem no dia a dia. Por exemplo, porcentagem. Se eu aparecer lá 30%, isso aqui, do jeito que está aí, é uma maneira de se escrever. É como você lê. Mas na hora de calcular, você não usa essa parte aí. Você tem que transformá-la para uma razão centesimal, que é dividir por 100. Então, para tirar essa simbologia, eu tenho que dividir por 100. Então, 30 dividido por 100 é igual a 0,3. Assim como você tem um número qualquer, o número 5. Eu não posso chegar no número 5 e colocar a simbologia de porcentagem. Está errado. Para eu colocar essa simbologia aqui, eu tenho que primeiro multiplicar por 100. Ou seja, 500%. O logaritmo é a mesma coisa. Então, eu vou pegar esse C
escrever em função de logaritmo. Qualquer número você pode escrever em função de logaritmo, qualquer coisa. Desde que ele pode ser um número positivo, negativo, eu posso escrever ele em função de. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou utilizar a mesma base, então logaritmo, base B, vou colocar o logaritmo igual à base, então B na base B. Se a base for qualquer número que seja a base, você vai repetir aqui. E o C passa a ser o expoente. Então agora eu posso dividir tudo por logaritmo base B. Nós vamos chegar à conclusão que o A é igual a B elevado a C. Aí você vai perguntar, mas isso é exponencial? Sim, é exponencial porque uma é inverso da outra. Vamos dar um exemplo simples. Logaritmo de 8 na base 2 é igual a x. Quanto vale o x? Bom, o x nós vamos escrevê-lo em função de logaritmo. Que base eu vou usar? Eu vou usar base 2, que é a base que eu já tenho aqui. Então é 2 na base 2, logaritmando e base iguais. E o x é expoente. Quando eu divido tudo por logaritmo base 2, eu vou eliminar os logaritmos, vai ficar 8 é igual a 2 elevado a x. Eu posso escrever o 8 em função de potência, que o 8 é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo. Isso significa que o x é igual a 3. Lógico que a letra, ou seja, a incógnita, ela pode estar em qualquer lugar. Pode estar no lugar do logaritmando, no lugar da base, no lugar do resultado, em qualquer circunstância. Sempre você vai fazer do mesmo jeito que vai resolver a situação. Vou dar um segundo exemplo. Vou colocar aqui como primeiro exemplo e aqui como segundo exemplo. Vou usar os mesmos números para ficar mais fácil. Logaritmo de x na base 2 é igual a 3. Vamos fazer a mesma situação. Logaritmo de x na base 2, vou usar aqui base 2 para escrever o 3 em função de logaritmo, 2 na base 2 elevado a 3. Elimino esse com esse, x é igual a 8. Foi o que nós tínhamos feito desde o início. E um terceiro exemplo, utilizando a incógnita na base. Então eu teria aqui, ó, logaritmo de 8 na base x é igual a 3. Bom, para resolver isso, obviamente que o x tem que ser um número maior que 0, e diferente de 1. Assim como no exemplo anterior, o x tem que ser um número também maior que 0. Vamos escrever o 3 em função de logaritmo. Que base eu vou usar? Eu vou usar a base x. Então, logaritmo de x na base x elevado a 3. Aí eu elimino esse com esse. Nós vamos chegar à conclusão que o 8 é igual a 3 elevado a x. Vamos subir aqui. 8. Aqui, desculpa, mas eu fiz errado. É o contrário. Vamos voltar aqui. É x elevado a 3. Então, o 8 eu posso escrever como 2 ao cubo. E aqui, x ao cubo. Expoentes são iguais, bases iguais, partindo desse princípio. Ou nós poderíamos fazer de uma outra maneira. X ao cubo é igual a 8. Eu posso dizer que x é igual a raiz cúbica de 8 e raiz cúbica de 8 é igual a 2. Essa parte é a parte inicial do logaritmo.